Olá, seres iluminados! Eu sou Thaís Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero contar um pouco sobre a minha experiência com a RH, Ressonância Harmônica, do professor Hélio Couto. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a ressonância harmônica, recomendo que você entre lá no site do professor heliocouto.com. Lá vai ter os caminhos das palestras 1, que são gratuitos, tem muitos vídeos que são gratuitos lá no canal dele, ele também disponibiliza apostilas, livros que ele mesmo escreveu, que pode te auxiliar no seu desenvolvimento. Vamos voltar aqui para contar um pouco da minha experiência. Eu comecei a ressonância harmônica em 2022, janeiro de 2022. Eu recebi a minha primeira onda. Eu estou indo para minha sétima onda. Das 6 ondas que eu fiz, 3 eu paguei e 3 veio pelo ICA gratuitamente. Então, quando eu consegui pagar, eu paguei. Quando eu não consegui, eu pedi gratuitamente. Né? Eu faço esses intercalos. A minha sétima agora eu pedi gratuitamente novamente. E aí, o que acontece? Porque assim, faz parte do processo também. Cada vez que você vai pedir uma nova onda, você faz um relatório de evolução, né? Que você percebeu de algo que aconteceu. Então, o professor pede para você olhar o relatório. Se você já viu, eu tenho outros vídeos onde eu conto o meu relato sobre a ressonância harmônica. Em algum deles, eu até recomendo que as pessoas passem pela ressonância harmônica. Mas atualmente, eu percebo que nem todo mundo precisa passar. Hoje em dia, existem muitas ferramentas que nos auxiliam na expansão de consciência e não só a ressonância harmônica. Temos as barras de Axis, temos o EFT, temos várias outras ferramentas sendo desenvolvidas, tem Reiki, né? Tem técnicas e técnicas aí para te ajudar a evoluir sem precisar passar pela ressonância harmônica, né? E como o professor Hélio mesmo diz, vai passar pela ressonância harmônica aquelas pessoas que fizeram um acordo de passar, né? Tem isso. A ressonância harmônica, gente, eu decidi passar porque eu já vinha um processo de evolução e eu sentia que eu estava muito travada. Então, eu decidi passar pela ressonância harmônica porque eu sentia que eu estava travada, que eu não estava conseguindo. Tipo assim, eu sentia que eu fui até um nível e de um nível para frente parece que eu não conseguia passar. Quando as pessoas, você vai ver algumas pessoas relatando que às vezes ou pioraram ou que não conseguiram ter resultados com a ressonância harmônica. É lógico que isso vão ser mínimas pessoas. A grande maioria esmagadora que passa ou que está passando ou que já passou, sabe que realmente a ressonância harmônica nos leva a outro nível, tá? Então, assim, quem não conseguiu porque entrou num estado de resistência muito grande. O que acontece? A ressonância harmônica, gente, não é milagre. Imagina que você tá doente. Eu tô doente, vou no médico, o médico me passa uma série de remédios e eu tenho que fazer o tratamento, certo? Se eu não tomar os remédios na hora certa, no período certo, no tempo que o médico determinou, eu vou ter resultado? Eu não vou, gente. A ressonância harmônica é a mesma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. A ressonância harmônica é como se fosse uma dose de remédio diária. Só que eu tenho que tomar outros cuidados. Vamos supor, se eu tô com gripe, eu vou chupar mais laranja, eu vou tomar mais água, eu vou ter tipo assim, vou comer alimentos que vão fortalecer o meu corpo físico. Não vou só tomar o remédio que o médico mandou, né? Eu vou fazer um chazinho ali caseiro, aqueles chazinhos da avó. Então eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar só tomando remedinho e outra eu vou repousar, vou evitar pegar friagem, né? Então assim, eu preciso sarar da gripe, eu vou fazer outras coisas. A ressonância harmônica é a mesma coisa. O que acontece? Estou recebendo uma dose diária de puro amor da fonte, que é isso que o professor Hélio Couto deixa bem claro pra gente. É uma onda de puro amor que vem do todo para limpar toda a sua antimatéria, para então você entrar em ressonância com tudo aquilo que você quer realizar na sua vida ou que você veio realizar, mas que muitas vezes, por causa da antimatéria, de tudo que tá grudado em você de negativo, que às vezes você traz até de outras vidas, tá te impedindo de fazer o que você veio fazer, certo? Então, essa onda do todo vem limpando todas essas camadas para que você consiga se alinhar com tanto aquilo que você veio fazer como aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, certo? E os desejos às vezes vão mudando, porque conforme vai limpando essas antimatérias, você vai percebendo que algumas coisas você não queria de verdade, você achou que queria, né? E aí isso vai mudando. Ok. E então, o que acontece? O que eu percebo da ressonância harmônica? Gente, não existe isso de, nossa, eu não tive nenhum resultado. Eu percebo que eu tive saltos desde a primeira onda. E as catarses juntos, né, gente? Porque as catarses, eu já tenho um áudio aqui onde eu conto que catarses são limpezas profundas que são feitas para retiradas de crenças, quebras de paradigmas e principalmente acontece porque você entra em resistência ao novo. As suas crenças querem ditar a sua vida, então automaticamente você vai criando camadas de resistência e isso faz com que o seu corpo responda no forma de doenças, de, né, diversas coisas que você atrai para que você entre em resistência com aquele novo ser que você quer se tornar, ok? Tá. Então, vem essa onda, vai limpando tudo e uma coisa que eu percebi desde a primeira onda, gente, a ressonância harmônica desde o primeiro momento que é tocado na sua energia, ele vai colocando você em alinhamento com tudo que você precisa fazer. Lembra? É autocura. Não é a ressonância que me cura, não é a ressonância que me evolui. Ela é uma ferramenta que me coloca em alinhamento com tudo que eu preciso fazer. Então, o que acontece? O que eu percebi desde que eu comecei a fazer ressonância harmônica? Que a ressonância harmônica me coloca em alinhamento com vídeos, com pessoas, com livros, com situações,
para que eu vá trabalhando na minha energia, né? Desde a primeira onda. Então eu percebia sempre o aspecto espiritual evoluindo grandemente, só que com aquela dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam aqui na matéria. Com o tempo, você vai percebendo algumas coisas que o ego faz, né? Algumas armadilhas, algumas faltas de reconhecimento pelo caminho. Então, coisas que o ego faz para tentar te manter na Matrix. Como eu já disse, o ego não é seu inimigo. Só que você tem que aprender a controlar o seu ego e não deixar o seu ego te controlar, porque você é um ser maior, entende? E a sua parte egóica é para viver essa experiência, porque como espírito a gente não consegue viver essa experiência. Só que quando a gente está encarnado aqui, o nosso ego quer dominar. Ele não quer dar ouvido a quem verdadeiramente somos, que é o nosso ser eterno, o nosso espírito, certo? Então, as minhas experiências têm sido evolutivas, muito evolutivas, assim, expandir a consciência, trazer muito conhecimento. E é óbvio, gente, como ser humano, a gente vai passando muitas dores. Muitos de nós, eu já falei aqui em alguns áudios e vídeos, que a gente está numa zona de familiaridade, onde a gente conhece tudo, que dificilmente a gente quer mudar. Por quê? Porque conforme você vai mudando o seu ser, né? Tipo, você vai desinstalando essas coisas de você, você vai arrancando essas camadas, pessoas vão se afastando, você vai mudando de situação, você sente a hora que você tem que mudar de um lugar para o outro, de um trabalho para o outro, a hora que você tem que se afastar de pessoas, e não porque essas pessoas eram ruins, mas porque elas não estão em ressonância com o seu novo ser. E não tem nada de errado com elas, cada um no seu tempo, às vezes elas nem evoluam nessa vida, mas você precisa continuar a sua jornada, você já começou, né? E uma coisa importante da ressonância é você entender o quanto você não pode parar no meio. É igual eu começar um tratamento, como eu já citei aqui, né? O caso de eu estar doente, eu começo um tratamento e eu paro no meio. Os médicos sempre falam, vai até tal dia, não vai dar uma melhora e parar de tomar remédio, porque você pode ficar ainda pior. Você já deve ter ouvido isso de médicos, né? Eu já cansei de ouvir, às vezes leva um filho, às vezes a gente vai lá por causa de uma gripe forte que deu, uma garganta inflamada, alguma coisa, o que eles falam? No mínimo 7 dias. Depende do caso, 10 dias de tratamento, né? Em alguns casos menos grave, 3 dias. Mas tem que ser certinho. Não, eu tomei hoje, melhorei, amanhã eu já não tomo mais. Isso não pode. Se você fizer isso, você cria resistência ao vírus. E aí o que acontece? Quando ele vem mais forte e aí o tratamento não vai fazer o efeito que precisa fazer. Então, você precisa, como a ressonância é a mesma coisa, gente. Eu não posso começar e simplesmente parar no meio, tá? Aí o que acontece? Contando aqui as minhas experiências. Eu percebi que, por exemplo, todas as perguntas que eu preciso fazer, as respostas vêm. Quando o professor Hélio Couto fala nos vídeos dele, assina o cheque em branco para o todo. Qual a dificuldade de assinar o cheque em branco para o todo? Gente, cada vez que passa, eu percebo assim, o que é assinar o cheque em branco para o todo, sabe? É confiar que ele realmente coloca a gente em alinhamento com aquilo que a gente veio fazer aqui, com aquilo que é um desejo da minha alma e não um desejo do meu ego. Porque existe diferença do desejo do ego e do desejo da alma. O desejo do ego é aquele desejo mais individual, que eu quero mais para mim. Já o desejo da minha alma, ele sempre vai querer expandir para o reino de nós. Ele sempre vai querer ajudar os outros. E eu não tô falando no sentido de se prejudicar. Ele sempre vai querer fazer algo que seja maior, sabe? Ele sempre vai querer incluir mais pessoas. Por exemplo, no caso de você ter uma família, você vai querer expandir, por exemplo, você vai querer uma casa. Você não vai querer uma casa para você vai querer uma casa para você e para sua família. E você sempre vai ter aquele pensamento de ser aconchegante para você, para os seus filhos, se você tem esposo para o seu esposo, se você tem esposa para a sua esposa, ou se você pretende se casar, né? Ah, nossa, eu queria uma casa que fosse aconchegante para mim, para o meu esposo, né? E aí você vai sempre ter essa ideia de colocar a sua família junto com você. Se você é sozinho e pensa em se casar também, nossa, eu queria um relacionamento assim, assim e tal, mas você sempre vai expandir para o outro. E isso, gente, também não é se anular, porque com a Matrix, ou é 8 ou é 80, você não acha o caminho do meio. Ou você pensa só em você ou você pensa em todo mundo. Você nunca pensa no meio que inclui todo mundo, que inclui você e inclui os outros. Com a Matrix, ou você tá pensando só em você, não, eu quero um relacionamento porque eu quero ser feliz, tá? Só isso? Não, o relacionamento tem que ser mais do que isso. E o relacionamento não tem que me complementar. Eu já tenho que ser completa. O relacionamento tem que somar e não me completar. Então, assim, quando você sai do pensamento Matrix e começa a pensar como espírito, como totalidade, isso é do seu ser, da sua alma. Isso vem da sua pura essência, entende? Que daí você pensa assim, cara, eu quero um relacionamento, mas eu quero um relacionamento pra somar comigo, não pra me completar. Porque eu já sou completa. Eu quero um relacionamento pra nós dois crescermos juntos, pra nós dois fazermos os trabalhos juntos, a gente conseguir desenvolver algo que vá melhorar pra totalidade. Eu vou fazer minha parte, ele vai fazer a parte dele, nós vamos ser um grande time, nós vamos somar e fazer uma coisa pro mundo. Então, ou seja, olha só quanto que você tá contribuindo pra totalidade. Então, assim, sair desses desejos egóicos. O desejo egóico é eu quero ser feliz. Ah, eu quero um relacionamento porque eu não quero ficar sozinha, porque eu quero ser feliz. E a outra pessoa, entende? Ah, eu quero que essa pessoa seja parte da minha vida porque eu preciso que alguém seja parte da minha vida, porque preciso que alguém
também contribua pra mim. Tá, mas por quê? Você não consegue fazer sozinho? E você precisa ter aquela solitude pra você se sentir completo e então sim vir o que vai somar com você e não complementar você. Você já é um ser completo, precisa ter essa consciência. Então a ressonância harmônica, ela vai trazendo esses estados de consciência e limpeza que é muito legal, sabe? Eu percebo desde o começo que ela coloca em alinhamento tudo aquilo que eu preciso fazer, as crenças que eu preciso limpar, sabe? Os paradigmas que eu preciso quebrar, aqueles dogmas que insistem em voltar, e aí ele vai trazendo pra mim. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu pedi a minha terceira onda, ou sexta onda, gente, eu tô com a terceira enroscada. Eu vou dar uma olhada o que tem na minha terceira onda que vira e mexe, ela aparece na minha cabeça. Eu fiz o pedido da minha sexta onda, de novo, em março de 2024. Terminei março, abril, maio, junho. Em junho era pra mim pedir a minha sétima onda já. Quando eu fui sentar e pensar e analisar, e eu até pensei assim, eu vou mandar sem pedido nenhum, porque eu não tenho nada pra pedir, nem consciência, nem nada. Eu tô, tipo assim, vou só mandar pra dar continuidade. E aí eu escutei a minha centelha divina dizer assim, não pede agora. Eu até achei que quando a minha centelha divina disse não pede agora, que a minha centelha ia acabar suspendendo o uso da ressonância. Tipo assim, chega, tá bom, que essa ferramenta poderia te ajudar, já te ajudou. Mas não foi isso que aconteceu. Daí tá, não pede agora, ok, beleza. Quando foi em agosto, terminou a sexta onda dos meus filhos. A sexta não, a quinta onda dos meus filhos, indo pra sexta onda. E aí, bem forte na minha cabeça, pede a onda dos seus filhos. Tá, vou pedir a onda dos meus filhos. Aí fui, porque eu sempre faço assim, do jeito que o professor recomenda. Faz uma oração, faz uma meditação, conversa com a sua espiritualidade e vê o que é preciso pedir. Pros filhos a mesma coisa, gente. Eu não posso chegar lá e pedir, meus filhos, e eles têm que agir do jeito que eu quero. Não, eu converso com a minha espiritualidade para saber como eu ainda tenho o poder espiritual sobre eles, no sentido de guiá-los, de cuidar deles espiritualmente. Eu ainda tenho essa autorização espiritual, então eu converso com a minha espiritualidade para saber o que eu posso fazer para ajudá-los, para melhorá-los, para apoiá-los e para que, tipo assim, o momento que eu não puder pedir mais, eles consigam com o que eu já puder possibilitar para eles andar sozinhos. E quando eu fui fazer o pedido para eles, que eu começo a conversar com a minha espiritualidade, eu escuto bem assim, aproveita e pede a sua. Nossa, me veio assim, uau, posso pedir já então? Mas foi muito legal. Daí, quando eu fui sentar para pedir a minha sétima onda, aí vou fazer do jeito que o professor sempre recomenda, leia seu pedido anterior, vê o que você já evoluiu, a gente faz aquela análise, né? E ele pede pra gente analisar devido aos pedidos que a gente enviou, a carta que a gente... Ele falou assim, vocês me enviam um relatório inteiro lá, né? E acho que eu tenho tempo de ficar... Aí tá, vou eu reler o relatório que fiz pra ele. Gente, eu até me emocionei quando eu comecei a ler, porque em março eu fiz a quebra de contratos, juras, acordos, promessas, com o Reiki, né? Sendo formada em Reiki, fiz essa campanha pra quebrar tudo isso. E eu reforcei esse pedido na sexta onda. Eu falei, professor, eu quero a ajuda da ressonância, porque eu já estou fazendo envio de Reiki para quebra de juros, contratos, acordos e, né, promessas e tudo mais. E eu quero que a ressonância reforce isso em mim. Então, eu quero desfazer tudo que não faz mais sentido ficar na minha vida. Acordos, contratos, juros, promessas, pactos. Tudo que não faz mais sentido, eu quero tirar isso da minha vida. Foi o que eu pedi na minha sexta onda. Além de algumas consciências que eu precisava para aquele momento, também para aquele momento de campanha que eu estava fazendo, né, de quebras de juros, de contratos. Então, quando eu fui fazer o pedido, eu reforcei tudo isso. E aí, quando eu vou fazer o pedido da minha sétima onda, gente, eu descubro um pacto de amor, uma jura de amor de outras vidas que tava me atrapalhando aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi. Por que vira e mexe eu sonho com essa pessoa? Porque vira e mexe essa pessoa, tipo assim, não tem nem contato. Por que essa pessoa vira e mexe, aparece na minha mente e tal, e não sei o quê? Por quê? Porque a gente tinha uma jura de amor de outras vidas. E aí, quando eu tô lendo lá e tal, eu falei, cara, eu pedi pra quebrar todas as juras, promessas, acordos, pactos, e isso veio muito forte. E aí, quando veio muito forte, aí eu descubro que eu tenho uma jura de amor. E assim, ficou tão leve. Foi uma coisa assim que foi me soltando disso, sabe? Só de descobrir. E aí eu falei assim, ok, descobri que eu tenho uma jura de amor aqui. Agora como que eu desfaço isso? Aí Deus vai e me coloca uns par de vídeo que mostra como que eu vou fazer. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra uma amiga minha, mas morrendo de rir, assim, de felicidade, gente. De felicidade, leveza. Porque quando eu fui fazer o pedido da sétima onda, eu cheguei a chorar, emocionada. E eu só dizia, Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada. Por quê? Porque me trouxe as respostas. E aí eu falei assim, cara, quando o professor fala, assina o cheque em branco, assina, cara, assina o cheque em branco pro todo. Ele sabe o que tá fazendo. Ele realmente sabe. Ele realmente sabe como te colocar em alinhamento com as coisas que vão te trazer felicidade. E aí, o que acontece? Nesses dias que eu precisei trabalhar essa situação, até chegar descobrir o tal do pacto, da jura de outras vidas, gente, uma jura de amor. Uma jura de amor quer dizer que os dois estavam conscientes do que estavam fazendo, no sentido de, duas pessoas apaixonadas que juraram um amor eterno, tá? É isso. E, só que vocês não sabem que um momento
momentinho ali de alegria, de paixão dos dois, estraga vidas e vidas futuras, tá? Provavelmente ele também tá tendo problemas na vida dele e não é da minha conta, é ele que tem que acordar e rever. Mas eu já tinha feito divórcios energéticos, um monte de coisa. Só que vira e mexe esse ser voltava, né? Ai, saudade, isso aqui. Cara, não quero nem saber, eu já tirei da minha vida, não faz parte de mim mais, tá? Não tô falando do meu ex, tá, gente? Tô falando de uma pessoa que eu conheci quando eu ainda era jovem, muito menina. Aí eu descubro que tem esse pacto. Ok, tá? Essa pessoa não tem mais que ficar me atrapalhando na minha vida e nem eu a dele. Pronto, é isso. E aí, quando eu começo, essa pessoa começa a vir na minha cabeça, essa pessoa começa a me rondar, me sondar, começa a aparecer de volta, sabe? Começa a ficar me vigiando fisicamente, tá, gente? E isso começa a me incomodar, falando, meu Deus, mas eu não quero nem saber dessa pessoa. Por que essa pessoa fica voltando? Eu não quero saber. Tipo, eu tô fazendo um trabalho tão lindo e profundo da minha alma. Eu quero uma pessoa que esteja trabalhando profundamente da alma dela. Eu não quero uma pessoa que tá nem aí com nada. E tudo bem, também não tô aqui pra julgá-lo, né? É tudo no seu tempo, mas eu tô falando que ele não está alinhado comigo agora. Então, o que eu vou ficar com uma pessoa que não está alinhada comigo agora? Eu não vou. E aí, eu começo a dizer pro todo que eu não quero essa situação, né? E eu começo a ficar irritada, eu não quero olhar pra isso. Isso aconteceu comigo com relação a uma questão que eu tive na infância também, que eu não queria olhar, né? Daí eu tive a dengue, eu falei assim, não, eu preciso olhar pra isso, porque senão eu vou ter outra dengue, ou eu vou ter uma outra coisa, sei lá, vou ter qualquer coisa aí, né, pra poder trabalhar nisso, e eu não vou. Então eu vou olhar pra isso. E eu começo a olhar com muita irritabilidade, com muito ódio, com muita raiva, porque eu não quero olhar pra aquela situação. E aí a hora que a minha espiritualidade diz, agora você pede a sua ressonância, que eu vou ler, aí tipo, ah, entendi, tem uma jura aqui, tem um pacto aqui. Ah, tá, entendi. É por isso que essa situação fica voltando pra mim. Gente, nunca é por acaso, tá? Nunca é. E o todo ele coloca diante da sua cara. E uma coisa que eu achei legal da ressonância foi isso. Essa profunda conexão com a totalidade, com o todo, que faz com que, tipo assim, às vezes, o todo te traz situações pra você trabalhar. Você quer ser uma pessoa livre, né? E aí você descobre que você sempre foi livre. Mas o que tá te prendendo são os programas da Matrix. Eles estão te prendendo aqui. Então são pactos, juras, promessas, karmas, coisas de outras vidas. E algumas dessa vida mesmo, que você fez, que nem eu já falei. Já teve acordos de quando eu era criança. Que eu era criança, cara. Mas, mesmo criança, tem uma alma, tem um espírito, fez um acordo, você precisa desfazer. Pronto. Então, assim, eu percebi que a ressonância, ela coloca você em total alinhamento com essas situações que você não quer encarar. Poxa, você não quer viver a vida dos seus sonhos? Você não tá disposto a fazer o que todo quer fazer? Então você precisa olhar pra isso. E aí, quando eu não queria olhar, que eu lembrei da situação que eu peguei a dengue, que eu poderia pegar algo, eu poderia ter atravessar uma doença pior, qualquer outra coisa, pra que eu olhasse pra isso, eu falei assim, não, peraí, eu não posso correr disso, eu não posso fugir, eu não posso resistir, eu tenho que olhar pra isso. Ok. E irritada, gente, com muita raiva mesmo, porque é uma coisa assim que pra mim tava sendo difícil, né? Agora tá melhor, graças a Deus, porque eu já entendi. Lógico, eu ainda tô trabalhando, mas eu já entendi. E aí, o que que acontece? Quando eu descubro esse pacto, essa jura, que é aqui que eu quero chegar, eu precisei olhar e dizer assim, ok, pai, seja feita sua vontade. Gente, mas dizer seja feita a sua vontade doía, tá? Cada vez que eu olhava, eu fechava os olhos e falava, Deus, seja feita a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade. E eu repetia, porque eu falava assim, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. E o meu ego tá irritado, ele quer colocar isso ele quer jogar isso pra debaixo do tapete, mas eu não posso. O universo já falou que tem uma coisa melhor pra mim, mas eu preciso olhar pra isso. Se eu não olhar, não limpar isso aqui vai atrapalhar, isso aqui vai ser um muro, vai ser uma barreira, isso aqui vai impedir de eu ter a felicidade que eu tô pedindo pro todo. Então eu preciso olhar. Então, pai, seja feita a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade. O que que eu não estou vendo? E aí veio o pacto, a jura. Falei, ah, entendi. Tem uma jura aqui, tem uma jura de amor, tem um pacto de outras vidas. Eu preciso romper isso aqui. Porque assim, certa vez eu pedi pro todo já romper essa ligação, né? Quando essa pessoa, logo não, em 2023, quando essa pessoa retornou, eu falei assim, nossa, cara, faz tanto tempo que eu não vejo esse ser, como que esse ser aparece e mexe comigo dessa forma? Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu lembro que eu pedi pro todo desligar a gente. Aí eu vi uma mão linda, maravilhosa, pegava aquele cordão dourado e tesoura, cortou, gente, cortou. E assim, foi tão real que eu senti na hora o corte. Porque eu me senti leve, eu me senti solta, eu me senti livre, entende? Diante de dogmas que diziam que não tinham o que fazer. E aí, quando eu peço para o Criador, que é acima de toda essa criação que tá aqui, quando eu peço para esse ser, fala assim: ó, você é o Criador de tudo, você faz, você desfaz. Se eu não posso fazer, você pode, então faça por mim. E aí ele fez, ele cortou. Quando ele cortou, gente, eu senti uma leveza, uma liberdade. Eu falei, pronto, tô livre. E só que aí, quando foi esse ano, começa a retornar. Eu falei assim, tá, já foi feito o corte. E toda vez que eu vou pedir, é mostrado que o corte foi feito, continua. Esse corte continua ali. Eu não tenho mais ligação com essa pessoa. Então por que tá voltando? E aí vem o pacto e a jura de outras vidas. Falei, ok, vamos desfazer isso, né? Então, assim, foi uma situação que, no momento que eu fui fazer os pedidos, eu entendi. Eu falei, entendi. Por que vocês falaram pra eu esperar? Porque eu esperei 2 meses pra fazer o pedido. Eu esperei 2 meses pra fazer o pedido, porque eu precisava ver isso claramente. Se eu tivesse feito
feito pedido antes, eu não ia ver, eu não ia perceber que isso, tipo assim, a hora que isso ia chegar, porque isso chegou no mês de agosto, na hora que isso chegou, eu não ia olhar e falar assim, e agora? O que eu tenho que fazer nisso? Ah, é um pacto, é uma jura. Eu só percebi que era um pacto, é uma jura, porque a hora que eu fui fazer o meu pedido da sétima onda em agosto, aí tava lá que eu tinha pedido pra, né, quebrar todos os pactos, juras, até de outras vidas. Então, esse pacto veio à tona, ele veio à tona. Então, assim, eu tinha que parar de perceber essa situação com a emoção para eu conseguir ver além. E para ver além, só a minha centelha divina que conseguiria me mostrar, mas eu precisava ir além desse sentimento amarrado, entende? E aí foi assim, para mim foi libertador isso, entender que realmente, cara, dar o cheque em branco pro todo é a melhor coisa da vida, né? E eu lembro de ficar assim, ai meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, a resposta veio, muito obrigado, porque daí além de eu saber o que era, eu ainda, o todo me colocou em alinhamento com, eu sigo a Bárbara Moreira desde 2017, 2018, se eu não estou enganada. Só que ela sumiu pra mim ela sumiu, não via mais vídeo dela, não via indicação nem nada. E aí, quando começou a acontecer isso, começou a reaparecer a Bárbara Moreira pra mim. Eu falei assim, ué, nossa, fazia tanto tempo que eu não via ela, eu achei que ela nem tinha canal mais. Aí eu fui assistir, quando eu fui assistir, gente, os vídeos estavam totalmente alinhados com o processo que eu estou passando. E aí eu reparar, eu tava desinscrita no canal dela. Eu não me desinscrevi, foi o próprio YouTube. Por quê? Porque como eu comecei a tomar outra linha, o YouTube meio que me afastou dela, né? O YouTube tá fazendo isso. Às vezes você vai perceber que tem canais que você seguia que de repente desapareceu. Quando você vai olhar, você não tá inscrito mais naquele canal, tá? O YouTube faz isso. E aí eu me inscrevi novamente. Falei, por que que me desinscreveu? Eu assistia muitos vídeos dela, ela fala de arquétipos, de um monte de coisa que eu gosto. E eu tenho quase certeza que ela é ressonante, né? Eu não lembro dela ter falado, mas assim, o jeito que ela fala, as coisas que ela fala, tá muito alinhado com o que o professor ensina, então eu percebo que ela é ressonante. Como diz, né? Nós, ressonantes, a gente meio que se atrai e a gente meio que se reconhece também. É uma coisa bem legal. Aí, o que eu quero dizer pra você? Não digo pra você passar pela ressonância, porque é uma coisa assim muito. Tem que ser uma coisa muito você com a sua espiritualidade. Só você vai saber se você tem acordo de passar nisso. Só você vai sentir se quer passar nisso, né? E a ressonância é uma coisa muito séria, gente. Tem que ser uma coisa que tem. Você tem que ter feito o acordo também pra você conseguir passar. A única coisa que eu te indicaria, assista os vídeos do professor Erico. Não digo pra você passar pela ressonância, mas os vídeos eu acho que já vai te dar uma ajuda, uma luz. Até porque, fora a ressonância, a gente já tem ferramentas aí poderosíssimas. O Reiki é uma ferramenta maravilhosa, o EFT é uma ferramenta maravilhosa, o Axis, né? Tem ferramentas poderosíssimas, além das barras, tem as perguntas, tem o Fast Lift, tem o fundamento, então tem várias ferramentas que podem te auxiliar. A Vivian Bragança tem o recursos vibracionais, que é interessante, existe radiestesia, então assim, gente, existem milhares e milhares de ferramentas sendo colocadas atualmente para nos ajudar, nos auxiliar. O Ho'oponopono é uma coisa que você pode usar, tá? Você pode ter auxílio das terapeutas holísticas. Se você tá passando por tratamento com psicóloga, com psiquiatra, continua, mas procura esses profissionais holísticos, porque se você auxiliar essas duas terapias, eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado que você quer. E muitas vezes você não precisa passar pela ressonância. Eu passei porque eu senti que eu precisava e que eu tinha um trabalho muito importante para fazer e que eu não conseguia vencer barreiras, os meus bloqueios. Eu sentia que sozinha eu não conseguia mais andar. Hoje, quando eu olho as coisas, eu falo assim, nossa, eu lembro desse estado de gratidão que começa a tomar o meu ser mais profundo, porque quanto mais eu vou aprendendo sobre a gratidão, mas eu entendo o estado de ser grato e não daquela gratidão só por ser gratidão, mas aquele reconhecimento. E aí eu olho assim e falo assim, nossa Deus, realmente eu nunca estive só em nenhum momento da minha vida. E assim, eu demorei para reconhecer isso. Eu nunca estive sozinha em nenhum momento da minha vida. Eu sempre fui bem acompanhada, né? O todo sempre esteve do meu lado, a energia do todo sempre me guiando. Eu só precisava dizer, seja feita a tua vontade, né? E entra naquela assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu já coloquei em outros vídeos, provavelmente eu vou colocar nesse de novo. Gente, não tem jeito. Entrega teu caminho a essa energia criadora, a esse todo. Dá o cheque em branco na mão dele. Ele sabe o que tá fazendo, ele vai te guiar pelo melhor caminho, ele vai te mostrar a saída dos seus problemas, ele vai te apontar a solução, tá? Ele vai te colocar em alinhamento com pessoas, com situações, e você vai começar a ouvir a voz dele dentro de você, sem ficar naquela dúvida, ai, será que é o ego? Será que é a minha centelha divina, né? Será que eu estou realmente intuindo isso? Essas dúvidas vão acabando, porque quanto mais em alinhamento você vai ficando, mais paz de espírito você vai alcançando, e você vai percebendo, né, o alinhamento com essa conexão. Uma coisa que o ego faz, que quando você começa a entrar nessa conexão profunda, é te colocar em ansiedade. Como assim? Recentemente, a minha espiritualidade me mostrou coisas e o meu ego ficou assim, tá, da onde? Cadê? Como? Por quê? Sabe? E aí eu lembro de olhar pro meu ego e falar assim, para, cala a boca, ego.
Fica na sua. Vai ver, se Deus falou que vai vir, vai ver, fica tranquilo. Para de ficar caçando, para de. Porque assim, o ego ele começa a querer a pôr na fisicalidade, né? Ele começa a querer materializar o que você viu. E ele quer, porque quer ter controle sobre as suas visões, sobre os seus sonhos, sobre o que, tipo assim, aquilo que desperta uma luz em você, ele quer ter controle disso, entende? E aí é onde você começa a entrar em ansiedade. Tipo assim, eu vi coisas, né? A minha espiritualidade me mostrou coisas que meu ego começou a querer buscar, começou a querer fazer acontecer de qualquer jeito, porque ele queria estar no controle. E aí, quando ele faz isso, ele faz com que atrase o que tá pra chegar, aí ele começa a dizer pra você o seguinte: tá vendo? Não vai acontecer nada. Você tá errado, você tá enganado. Ele começa a querer te puxar pra zona de familiaridade, começa a querer te prender na Matrix de novo. E aí é onde você olha e fala assim: para com isso. Não tá no seu controle. É o todo. Se o todo falou que vai fazer, ele vai fazer. Eu tenho que fazer minha parte, vou continuar trabalhando, vou continuar desenvolvendo vídeo pro canal, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E o resto é com ele, né? O que não, cara, o que eu não consigo ver. Eu até consigo sentir, mas eu não consigo ver. Não tá palpável pra mim ainda. Eu vou ficar tentando palpar uma coisa que ainda não chegou? Não. Deixa que o todo vai trazer. Ele já falou que vai trazer, ele vai trazer. É pra mim continuar sendo guiada. Eu vou continuar sendo guiada e fazendo o que eu tenho que fazer. Então, assim, as minhas experiências têm sido expansivas. Eu tenho evoluído muito com a ressonância. Se você perguntar pra mim se eu me arrependo, eu não me arrependo nem um instante de ter entrado nisso. Eu realmente acredito que fiz sim um acordo lá com o professor, como ele disse, né? De passar por essa experiência, porque essa experiência tá me ajudando demais. Tá me colocando em alinhamento com os meus mentores, com os meus guias, sabe? Tem tirado julgamentos, tem tirado os véus, tem tirado os filtros que foram colocados pela Matrix cada vez mais, né? Já tô indo pra minha sétima onda. Eu não pedi muita coisa na minha sétima onda, eu meio que reforcei os pedidos da primeira. Eu só tirei a questão dos pactos, juras e promessas, porque eu já percebi que já vem sendo feito, então eu não preciso pedir uma coisa que já vem sendo feita, né? Eu até conversei isso com o professor, falei, ó, o resultado tá sendo maravilhoso, até os pactos, as juras, as promessas estão sendo mostrados, desfeitos, e o que é pra eu desfazer tá sendo desfeito, o que o próprio todo tá fazendo, ele tá mostrando o que tá fazendo. Então, assim, isso aqui já aconteceu e tá acontecendo, né? Então, assim, o estado de gratidão que só aumenta. Ah, gente, é muita coisa, assim, que se eu fosse colocar aqui. Só que eu digo pra você, não escolha passar pela ressonância por causa dos meus relatos ou dos relatos de outras pessoas, porque a ressonância é uma experiência muito particular. E pra você ter resultado, tem que ter muita dedicação da sua parte. Você tem que estar atento com as sincronicidades que a ressonância te coloca, porque a ressonância te coloca no caminho certinho. Agora, a única coisa que eu te diria é assina o cheque em branco para o todo. Deixa ele te guiar. Se for pra você fazer ressonância, ele vai te falar. Se for pra você fazer outra coisa, ele vai te mostrar. E confia. Se ele te mostrar, faz isso, confia que ele vai te dar as condições, o jeito pra onde ir. Porque uma das coisas que eu percebi que atrapalha é que, tipo assim, às vezes ele quer que você faça uma coisa e ele diz que vai entrar com a solução para aquilo. Só que aí o seu ego começa a querer dominar e você entra numa ansiedade. Eu falo de experiência própria. E essa ansiedade faz com que atrapalhe tudo que tá pra chegar pra você. E aí, às vezes, o dinheiro que você tem pra receber não recebe, cliente que é pra chegar não chega, sabe? Aquela situação que é pra resolver não se resolve. Por quê? Porque o ego começa a querer botar o B dele onde não deve e ainda começa a te encher de ansiedade. Lembra que o ego é pra você viver a experiência. Não é pra ele controlar a experiência. É só pra experienciar. Porque a gente só consegue experienciar a vida através dele. Mas não é pra ele dominar a situação, tá? Então você que tem que controlar. Tem outras coisas que eu quero falar, mas já são temas pra outros áudios. Eu vou parar por aqui, tá? Que eu só queria fazer esse relato de que a ressonância harmônica tem sido incrível. Tem trazido expansões de consciências inacreditáveis. Eu estar falando nesses áudios tem a ver com essa ressonância harmônica. Porque eu me senti incapaz. Hoje eu vejo que eu sou muito capaz. A minha autoconfiança que eu estou recuperando, a minha autoestima, o meu poder pessoal. Então tem tudo a ver com a ressonância harmônica. A ressonância harmônica também trouxe uma experiência incrível de harmonia entre eu e meus filhos. Tá cada vez melhor. A questão que eu já falei, né, da casa que eu moro, de tá tornando ela cada vez mais harmoniosa, sabe? E eu vi um vídeo da Bárbara que me trouxe, assim, tanta leveza que eu falei assim, nossa, é verdade, né? Que eu já ouvi que a minha casa é feinha e eu falei assim, nossa, eu tô deixando ela tão aconchegante, tão gostosa, que já teve pessoas falando assim, passou na frente e falou, nossa, você mudou a cara dessa casa. Ou pessoas chegaram em mim e falaram, nossa, depois você entrou lá, parece que a casa ficou até mais bonita. E eu sinto essa energia, por quê? Porque tá em mim, né? Então, conforme eu vou olhando pra ela, harmonizando ela dentro de mim, principalmente, quem olha fora vai vendo essa harmonia também. Então, é incrível. Se você deseja passar, eu aconselho você a ir lá no site do professor, estuda os conteúdos que ele tem antes de você tomar a decisão. Porque é uma decisão muito importante e que vai mudar a sua vida. Só que você vai ter que enfrentar coisas, vai ter que desapegar, você vai ter que se tornar uma pessoa desapegada. E eu acho que essa é a parte mais difícil, que é o desapego de tudo, tá? É o desapego total da matéria, que é uma coisa assim que vai vindo com a ressonância. Mas se você for muito apegado, você não vai conseguir passar pela ressonância, você vai parar na primeira onda. E para começar e parar é pior. Então é melhor, se você começou, vai até o fim. Porque isso era uma coisa assim que eu tive desde a primeira. Eu falei assim, não, comecei, eu vou até o fim. Enquanto eu não arrancar toda essa nhaca, eu não vou parar. E isso é uma coisa que eu determinei desde a primeira onda.
onda. E eu já tô indo pra sétima onda e pretendo continuar enquanto eu sentir que eu preciso passar por ela. Eu já tô entrando num estágio onde eu já consigo, sim, entrar no fluxo, onde eu já tô conseguindo me alinhar com as coisas, ou seja, eu já tô quase independente. Eu vou chegar na independência, eu acredito. Mas por enquanto eu ainda peço muito auxílio do professor, porque eu vejo que eu ainda tenho uma caminhadinha aí pela frente. Mas em breve eu acredito que dentro de 2 anos, eu acho que mais uns 2 anos eu já consigo andar com as próprias pernas. E aí eu poderei dizer, olha, professor, muito obrigada até aqui, e agora eu vou sozinha. Por enquanto eu ainda tô pedindo auxílio, ajuda, e eu vou continuar aí, provavelmente esses 2 anos seguidos ainda, tá bom? Esse era o meu relato, espero que você tenha gostado. Eu não falei muito das catarses, das coisas que passou, porque eu já tenho vários relatos no meu canal. Se você assistir meus vídeos, você vai ver que eu falo da minha experiência com a dengue. Eu já tenho outros vídeos onde eu conto da minha cura com os arcturianos, que eles tiraram chips de mim. Eu tenho vários relatos aqui já das minhas experiências, e todas elas, gente, estão interligadas com a ressonância harmônica, porque eu sou ressonante desde janeiro de 2022. Então, sim, a ressonância harmônica tem responsabilidade de tudo isso que eu tô contando aqui, da expansão de consciência, dos conhecimentos, porque eu peço as informações de cada livro que eu leio, eu peço a consciência dos leitores, dos escritores, né, dos livros, porque se eu vou ler um livro, eu quero ter a experiência de como se eu tivesse escrito, e isso faz com que eu tenha uma expansão maior, que eu tenha um entendimento melhor. Eu consigo ler o livro, por exemplo, do Joe Dispenza, como se fosse eu o escritor, daí eu consigo entender o que ele quis passar no livro. Eu consigo ler um livro da Elaine Orives como se fosse eu que tivesse escrito o livro dela. Por quê? Porque daí, eu tendo a consciência dela, eu consigo me colocar no livro, e eu consigo ler o livro como se fosse eu que tivesse escrito. E outros livros a mesma coisa, e palestras e tal. Então, tudo se deve à ressonância harmônica. Se não fosse a ressonância harmônica, provavelmente eu não teria essas experiências tão expansivas. Mas dá pra você passar por tudo isso, né? Porque conforme você vai expandindo, você vai entendendo que você e a totalidade é uma coisa só, que existe apenas uma consciência universal e que tudo tá interligado de uma certa forma. A gente tem as individualizações, que são os fragmentos do todo, que somos todos nós, cada um uma partículazinha dele, mas em pura essência somos tudo uma coisa só, estamos todos interligados a essa única fonte. Através disso, se a gente expande a nossa consciência, nem ressonância harmônica a gente precisaria passar, porque daí a gente consegue acessar as outras consciências necessárias para expandir o nosso conhecimento, sem a necessidade desses pedidos da ressonância. Enquanto a gente ainda se sente dependente de ajuda, existem aí as ferramentas, colocado o todo deixa aí à nossa disposição para isso, tá bom? Aproveite que o todo dá essa oportunidade para nós e faça o melhor uso dessas ferramentas, ok? Era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que você tenha gostado, espero ter trazido, sei lá, informação necessária, um guia para você, ou tirado algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode perguntar. Eu vou fazer mais 2 vídeos onde eu vou falar um pouco mais da ressonância harmônica. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante esses vídeos. Compartilha com quem tem alguma curiosidade sobre ressonância harmônica, sobre o professor Hélio Couto, sobre como que pode ser as experiências. Tem outros vídeos aqui, dá uma olhadinha no canal. E beijos de luz e até as próximas. Tchau!